Olá ao Ministério de Jovens da Igreja Metodista Central de Londrina, a essa rede de mocidade que tem se movimentado nesse meio de pandemia, nessa situação tão caótica em que a nossa sociedade vive. Eu fui convidado pela líder de jovens de vocês a estar compartilhando uma palavra que possa, como semente, penetrar no coração de vocês, criar raiz e também crescimento. É num momento como esse que nós vivemos que precisamos ter confirmações da parte de Deus sobre quem Ele é e o que Ele faz nas nossas vidas. Quando nós descobrimos quem Deus é e o que Ele faz nas nossas vidas, passamos a ter certezas de muitas coisas a respeito do que Ele vai fazer em nós e do que Ele é para nós. Quando sabemos quem Ele é e o que Ele faz, sabemos o que Ele faz em nós e através de nós e acima de tudo, o que Ele representa para as nossas vidas. Você que é jovem, você que está aí frequentando, assistindo esse vídeo, participando desse ministério, entenda que Deus não te chamou apenas para ser um participante, mas um movimentador do reino, alguém que caminha junto com a expansão do reino. Uma coisa que precisamos entender é que o reino do nosso Deus ele é expansivo, ele se expande, ele cresce e nós precisamos crescer junto com o reino de Deus. Mas a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês é algo sobre quem Deus é e o que Ele faz. Se você abre comigo sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1, nós vamos ter o início das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, aonde Jesus ele se apresenta. É interessante que Jesus ele se apresenta de uma maneira individual para cada igreja, porque por mais que sejamos corpo, membros uns dos outros, Deus ele se revela de uma maneira particular a cada um de nós. De uma maneira diferente, Deus trabalha com todas as igrejas. Uma coisa que eu quero que você entenda, querido jovem, é que o nosso Deus ele é criativo. E nessa criatividade, nosso Deus ele consegue trabalhar com cada igreja e com cada pessoa de uma maneira diferente. A maneira com que o nosso Deus trabalha e se revela a nós vai muito da nossa necessidade do que nós estamos vivendo no momento. E quando você abre a tua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ter ali a primeira igreja, a igreja da cidade de Éfeso, aonde Jesus fala assim no primeiro versículo: ao anjo da igreja de Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Até aqui. Aqui já tem informação o suficiente para que você entenda quem é o nosso Deus no meio de toda essa situação que nós estamos vivendo. Há uma necessidade de Deus se apresentar a cada igreja. Há uma necessidade do nosso Deus apresentar quem Ele é em cada momento das nossas vidas. Porque parece que em alguns determinados momentos da vida nos esquecemos quem Deus é. E então Jesus ele precisa novamente se apresentar e dizer quem Ele é. Jesus ele fazia muitas dessas coisas, ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele sempre se apresentava. Aqui ele se apresenta de acordo com a necessidade da igreja de Éfeso. Aqui ele diz, assim diz aquele que conserva. A palavra conserva no grego é kratai, é aquele que protege, é aquele que preserva, é aquele que protege. Nós temos que entender que mesmo diante da situação, através até de perdas, Deus ele não nos faz perder a essência de quem Ele é dentro de nós. As muitas lutas não podem tirar a essência do nosso Deus de dentro da gente.
Nada pode nos tirar da mão de Deus, a não ser que nós queremos sair. E aqui ele está falando que ele conserva, aquele que segura, é aquele que mantém. Sabe quando uma pessoa segura firme algo para que não perca? Esse é Jesus. E muitas vezes as pessoas estão com medo de se perder diante dessa situação. Se você está na potente mão de Jesus, você não vai se perder. Você vai permanecer, porque Ele te conserva, Ele te protege, Ele mantém a essência, o projeto, o sonho dele para a tua vida. Aí você pergunta, mas como pode acontecer isso? Tantas pessoas estão morrendo. De fato, é uma calamidade. Mas essas pessoas cumpriram os papéis de cada uma delas. Você parece estar sendo frio falando dessa maneira. Eu quero te contextualizar o que a igreja de Éfeso estava vivendo. A igreja de Éfeso, assim como todas as igrejas do cristianismo, no ano 96 depois de Cristo, estavam sofrendo uma perseguição do imperador romano Domiciano. Esse imperador romano, ele decretou que se ele não fosse adorado como Deus, as pessoas morreriam. E os cristãos, por fidelidade a Jesus, por conhecerem a Jesus, a palavra de Deus, a figura de Jesus, elas eram fiéis até o fim. A igreja de Éfeso, como todas as igrejas da época, estavam sofrendo perseguição, mortes. Muitas mortes estavam acontecendo, mas Jesus fala, eu sou aquele que conserva a essência, eu sou aquele que conserva o projeto, eu sou aquele que conserva a vida da pessoa. E quando a pessoa ela cumpre o seu chamado, ela é chamada para perto do Pai. Mas enquanto isso não acontece, enquanto a hora de cada um não chega, somos protegidos, somos conservados, somos mantidos na mão poderosa do nosso Deus. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Kratai, aquele que conserva, aquele que protege, aquele que mantém. E o texto continua dizendo, ele conserva na mão direita. Naquela época quem tinha a mão direita era a pessoa de força. A mão direita era uma simbologia de força, de soberania. A mão soberana do nosso Deus, ela é potente. A mão soberana do nosso Deus alcança níveis inalcançáveis. A mão do nosso Deus alcança você, jovem, aonde você estiver. Se você estiver no fundo do poço, ali Ele estará e te levantará. Se você estiver no alto dos céus, no mais alto sublime trono, ali mantendo sua relação com Deus, uma relação de vitória, uma relação de ascensão, Ele também ali estará com você. Não importa onde você esteja, seja que você esteja ali em uma relação muito íntima com Deus ou não, Ele te alcança. A mão direita ela é soberana, ela é poderosa, ela é firme. A mão do nosso Deus não vacila. Sabe aquelas mãos trêmulas de pessoas que não conseguem segurar nada em suas mãos? Não é assim a mão do nosso Deus. Quando você tenta pegar com sua mão a água se esvai pelas suas mãos. Assim não é com a mão do nosso Deus. A vida não foge da mão do nosso Deus. O controle não foge da mão do nosso Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. O céu não está em crise porque Ele é soberano. Mas a palavra continua dizendo, Ele conserva na sua mão as 7 estrelas. O que eram as 7 estrelas? Eram as 7 igrejas mais relevantes da Ásia Menor. Essas 7 igrejas que eram ali as referências da época. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você olha para o céu e você vê uma estrela isolada, apesar dela chamar a atenção, uma estrela, ela não é o suficiente para iluminar a noite. Mas quando muitas estrelas se juntam, elas iluminam a noite. Nós precisamos ser, além de denominações, precisamos ser unidos. Quando todas as igrejas unidas estão na mão do nosso Deus, ela tem relevância, ela tem poder, ela ilumina as trevas. As trevas não têm poder para tirar a tua relevância. As trevas não têm poder para tirar a tua luz.
levanta e resplandece, porque é chegada a tua hora. Vós sois a luz do mundo. Só que nós não temos luz própria, precisamos estar nos braços do nosso Jesus, para que a nossa luz tenha relevância. Você sozinho não é capaz de iluminar. Você é capaz até de ter um ponto de iluminação, mas com o teu irmão, com a tua irmã, vocês formam uma constelação que ilumina as trevas, que traz relevância. Antigamente, quando não havia bússola, quando não havia nada, os antigos se localizavam pelas estrelas. Nós, como jovens, devemos ser os pontos de referência que levam as pessoas a Deus. Nós precisamos ser aqueles que indicam o caminho. Só que sozinho você não consegue fazer isso. Você precisa estar alinhado com os irmãos e as irmãs. As igrejas precisam se unir, e não apenas se unir debaixo da potente mão do nosso Deus. E a palavra continua dizendo que Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais de ouro. Os castiçais de ouro representam a santidade do Espírito Santo. Antigamente, os metais que eram feitos de bronze eram metais mais referidos ao pecado. Tanto que o altar do templo de Salomão ele era feito de bronze, por conta, era ali que era purificado os pecados. Mas todos os outros objetos dentro do templo eram feitos de ouro, porque o ouro representa a santidade. E a chama do candelabro representa a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo precisa ser dentro da igreja, num nível de santidade. E Jesus se movimenta aonde está o fogo do amor e da santidade. O nosso Jesus não está inativo. O nosso Jesus, ele não está parado, ele não está travado. O nosso Jesus é alguém que se movimenta dentro da igreja. É claro que o nosso Deus ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, mas na maioria dos lugares ele está sendo ignorado. O nosso Jesus precisa estar presente, ativo e se movimentando. A sua presença tem que ser tangível. A sua presença precisa ser manifesta. E nunca houve tanta urgência da presença manifesta do nosso Jesus do que agora. O nosso Jesus ele se movimenta no meio da igreja, aonde existe o amor e aonde existe a santidade. Tu és a porta do aprisco, o bom pastor.